Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que bom, né? Poucas pessoas, mas que bom que vocês estão aqui, né? Para a gente poder louvar o nosso Deus, buscar Ele em oração, também ouvir aquilo que Ele tem para falar para a nossa vida, através da Sua palavra, né? E antes da gente orar, a gente queria pedir para você orar por gratidão agora, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Não precisa abrir não, lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ou seja, a palavra diz para a gente dar graças, né? Ou seja, agradecer a Deus em tudo, em todos os momentos e por tudo que nós temos e por tudo que nós somos, né? E não existe um ser humano que, se parar para pensar, no final do seu dia, não teria pelo menos um motivo para agradecer a Deus por alguma coisa que aconteceu naquele dia, seja pela sua vida, pela provisão, pelo seu trabalho, pelo seu alimento, né? Até mesmo o simples fato de você ter uma roupa para vestir, né? Uma blusa para se proteger do frio, isso é motivo para a gente agradecer, porque a gente tem visto várias e várias pessoas que estão passando por tantas necessidades, né? Nesses momentos, ainda mais de frio, né? Então que a gente possa agradecer a Ele em tudo, né? Em tudo dai graças ao nosso Deus. Então convido vocês a agradecer a Deus nesse momento, um momento de oração, de gratidão. Lembre-se de tudo, agradeça porque você está aqui, agradeça pela sua vida, pela sua família, pela saúde que Ele tem te dado. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso, e mesmo assim, Pai, sendo tão grande, tão poderoso, o Senhor nos abençoa, Pai, pessoas tão falhas, tão limitadas, tão infiéis ao Senhor. Então, nessa noite nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é, Pai. Obrigado porque no Senhor nós temos refúgio, Pai, nós temos segurança. Obrigado porque no Senhor nós temos a provisão de tudo aquilo que nós precisamos para a gente viver. Obrigado pelo ar que temos respirado, pela nossa vida. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, Pai. Obrigado pela saúde e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado em meio a essa pandemia. Nenhum de nós temos pego essa doença, Pai, esse vírus. Obrigado porque em tudo isso nós vemos o Teu cuidado e o Teu grande amor por cada um de nós. Te agradeço por esse momento de culto preparado pelo Senhor, Pai. E nessa noite, aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa nesse momento, possam se achegar mais a Ti, Pai, através de tudo aquilo que o Senhor vai fazer essa noite. Que Teu Espírito Santo fale, traga verdades vindas do Senhor aos nossos corações essa noite, Pai. Abra as mentes, abra o entendimento de cada um aqui, para que tudo aquilo que seja falado, a gente possa entender que vem do Senhor e traga transformação para a nossa vida. Em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos e pedimos amém. Amém, meus irmãos? Queria convidar você. Agora vai ser um movimento bíblico aí. Tem 3 textos, mas eu queria que você abrisse o primeiro, Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai o que andam segundo o modelo que tendes em nós. Agora eu queria te convidar a abrir mais em 2 textos. Grava isso que foi falado. Agora 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Amém? Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Não sei se você lembra do primeiro texto, e desse segundo já tem algo que Paulo repete, que ele falou para os Filipenses e tem falado aqui para a igreja de Corinto, que é: sede meus imitadores. E o último texto que eu queria que vocês abrissem está lá em Coríntios mesmo, capítulo 11, versículo 1. Só dá uma folhadinha para frente. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1.
Diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que a gente vê nesses 3 textos, né? O que Paulo está dizendo nesses 3 textos? Ele está pedindo para que aquela igreja a qual ele está escrevendo imite a ele. A gente fala: nossa, mas pastor, a Bíblia não diz para a gente imitar somente a Jesus Cristo? Exatamente. Só que aqui nós vemos um grau de comprometimento que Paulo tinha com Jesus, ao ponto que ele mesmo exalava Jesus através da vida dele, ao ponto dele chegar para esses irmãos dessas igrejas e falar: ó, me imitem, porque se vocês me imitarem, vocês estarão imitando ao próprio Cristo. Aí isso, quando eu li esses textos, me desafiou muito, porque eu falei: nossa, será que a gente, cada um de nós que é capaz de falar isso para algum irmão? Falou: ó, me imita, porque se você me imitar, você vai estar imitando ao próprio Cristo. E eu me senti desafiado, e ao mesmo tempo fazer uma reflexão dentro de mim. Nossa, que ponto que Paulo chegou, né? De intimidade com Deus, de comprometimento com Deus, com a obra dele, ao ponto dele chegar e falar para os irmãos: ó, olhem para mim, se vocês olharem para mim e fizerem aquilo que eu faço, vocês estarão agradando a Deus. Tem uma história, acho que já contei aqui uma vez, é uma história de um missionário que foi, certa vez, era um europeu, foi lá vivendo uma tribo da África, viveu por vários anos naquela tribo. Aquela tribo nunca tinha tido contato com outras pessoas, a não ser da própria tribo. E aquele missionário foi lá, ficou vários e vários anos naquele local, se dedicou lá, ensinar aquela tribo sobre Jesus, traduziu a Bíblia para a linguagem daquele povo, e ele era muito amado naquele lugar. Porém, certa altura da vida, né, já tinha estabelecido ali fiéis, né, a Deus, a Jesus ali naquele lugar. Ele saiu para outro lugar. E certa vez alguns americanos foram vasculhar algumas tribos da África e encontraram essa. E eram americanos missionários também. E eles falaram: vamos tentar evangelizar essa tribo que a gente encontrou, né? E aí, chegando naquela tribo, eles se depararam com algo diferente, porque eles já sabiam ler e eles já tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Porque eles chegaram querendo evangelizar, falando, né, que existia um homem que veio à terra, mandado por Deus para salvar a vida deles, né? Eles precisavam se render. Aí eles falaram: mas você está falando desse Jesus aí, mas ele morou aqui com a gente. Aqueles americanos ficaram meio assustados, mas como assim? Jesus não tem como ele ter morado aqui. Não, esse Jesus que vocês estão pregando, tudo isso que vocês estão falando está na Bíblia. Ele tem o homem que vem aqui, o Jesus, ele fez tudo isso que você está falando. E aí depois eles foram conversar com o cacique, né, o chefe da tribo lá, e ele falou: não, então, é que vocês estão dando características que está na Bíblia do homem, de um missionário que veio aqui e ficou vários anos com a gente. Aqueles homens ficaram impactados. Por quê? Aquele missionário que tinha vindo antes, ele não só tinha pregado de Jesus, mas ele tinha sido a própria imagem e semelhança de Jesus para aquele povo, ao ponto daqueles homens daquela tribo olharem para aquele homem e verem nele Jesus Cristo. E essa história sempre me impacta, porque será que a gente é capaz, né, de exalar Jesus dessa forma através da nossa vida? E aqui fica um desafio para nós, meus irmãos, que a gente possa ter essa mesma capacidade que Paulo teve de chegar para o irmão e falar: meu irmão, você quer se achegar a Jesus, você quer ser parecido com Jesus, então me imita. Eu queria que a gente levasse esse desafio a sério, trouxesse para a nossa vida mesmo, para que cada um de nós, da forma que cada um com aquilo que você tem em mãos, com os dons que você tem, você possa exalar Jesus Cristo para quem quer que esteja diante de você, seja na sua casa, seja no seu trabalho, ao ponto das pessoas depois olharem para a Bíblia, verem as características de Jesus e te confundirem com você. Que seja assim conosco, meus irmãos. Mas para isso nós precisamos orar e pedir isso para Ele. Sabemos que é difícil, né? Somos falhos, somos pecadores, né? Pecamos todos os dias, às vezes decepcionamos pessoas, né? E isso talvez impeça as pessoas de verem Jesus em nós. Mas eu queria que nesse momento você baixasse a sua cabeça, tivesse um tempo de oração, primeiramente pedindo perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, por todas as vezes que você não exalou Jesus Cristo através da sua vida, em qualquer lugar que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, e peça, se sinta desafiado e peça para Deus agora: Senhor, me ajude a ser parecido com Jesus, ao ponto
das pessoas olharem para mim e ver o próprio Jesus na minha face. Vamos fazer essa oração? Eu te convido. Tem um momento de reflexão agora. E ore, peça perdão, peça isso, peça para que Ele te ajude a ser parecido com Jesus. Senhor, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós, porque nós somos imerecedores desse amor, que nós somos pessoas falhas, pessoas que muitas vezes são conduzidas pela vontade da carne, a qual nos leva a pecar todos os dias, a qual nos leva para longe do Senhor, a qual desconfigura a imagem e semelhança do Senhor na nossa vida, Pai. Nós confessamos nesse momento os nossos pecados, as nossas falhas, Pai, as nossas iniquidades. Pedimos que o Senhor limpe o nosso coração, que o nosso arrependimento possa ser um arrependimento verdadeiro, Pai. Se a gente tiver oportunidade de pecar, aquilo que nós pecamos hoje, a gente não faça, Pai. Que a gente mude o nosso caminho, que a gente mude de direção, Pai. E ao invés de caminhar uma vida de pecado, a gente possa caminhar uma vida de santidade na Tua direção. E assim, Pai, como Paulo fez, Senhor, que possa ser conosco também, que através da nossa vida as pessoas possam ver o próprio Jesus Cristo, que através do nosso falar, do nosso olhar, do nosso agir, Pai, tudo isso seja para exalar Jesus Cristo, Pai, para que as pessoas, tanto os nossos familiares, amigos de trabalho, vizinhos, possam ver o próprio Jesus na nossa vida, Pai. Nos ajude a praticar aquilo que nós temos ouvido dia após dia sobre o Senhor, aquilo que nós temos lido na Tua Palavra, Pai. Nos ajude, sabemos que é um desafio muito grande, mas nós pedimos, nos ajude a ter esse comprometimento contigo, Pai. Sabemos que até mesmo para te buscar, nós dependemos do Senhor, porque pelas nossas próprias forças ou vontades, Pai, a gente não consegue, nós somos limitados pelo pecado que nos aprisiona, mas o Senhor é o Deus que liberta o povo do pecado, e eu peço que nos liberte, para que a gente possa, Pai, viver uma vida de acordo com aquilo que a Tua Palavra pede para que nós sejamos, Pai. Nos ajude a ser uma igreja que exale o bom perfume de Cristo, através de tudo aquilo que nós fazemos ou falamos, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos e já te agradecemos, sabendo da Tua fidelidade sobre as nossas vidas em todo momento. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Deus possa nos abençoar e nos ajudar nesse grande desafio, né? E agora eu te convido a ficar em pé para a gente louvar o nosso Deus. Vamos cantar 2 cânticos. E o primeiro deles pede para a gente olhar para a cruz, né? A gente tem uma cruz aqui. Eu gosto muito dela porque ela, sempre que eu chego e olho para essa cruz aqui vazia, a gente tem a noção de que Jesus realmente, a certeza de que Ele está vivo. E esse primeiro cântico, ele diz assim: eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, né? Que a gente possa ir, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus a cada dia. Sabemos que é difícil, né? Carregar a cruz não é fácil, mas é aquilo que nós precisamos fazer para sermos parecidos com Jesus, né? Então vamos cantar esse cântico. Quebrantado, o seu amor.
quebrantado o seu amor, impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel, impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pai, obrigado que através da cruz nós vemos o teu grande amor por nós, Pai. Obrigado porque ela sempre nos lembra e nos dá a certeza de que o Senhor vive e caminha conosco, está do nosso lado, nos amparando, Pai, nos ajudando a carregar a nossa cruz, Pai. Nos ajude, nos dê força para caminharmos sempre na tua direção, Pai. Que nada venha tirar o foco da nossa caminhada de olhar sempre para o Senhor, Pai. Que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente continue caminhando sempre firmes na tua direção, Pai. Fique conosco, nos transforma a cada dia, Pai. E nos ajude a sempre, a todos os dias, olharmos para a cruz e nos lembrarmos do que ela representa para com cada um de nós, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E esse próximo cântico, meus irmãos, ele diz assim: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar, né? Acabamos de ler alguns textos que nos desafiaram, né? E nós sabemos que nós precisamos de ajuda para a nossa caminhada. Temos várias dificuldades na nossa vida, né? Talvez em cada momento da vida a gente tenha um tipo de dificuldade, né? Eu vejo isso quando a gente olha para as crianças, né? Às vezes a gente tem o Lucas que está bebezinho e nem a Sara com 6 anos, mas a gente vê que são fases, né? E todas as fases são difíceis, né? As pessoas falam: ah, pastor, mas nem fico com muita esperança, porque a criança, ela dá trabalho quando bebê, quando cresce, vira adolescente, dá outro tipo de trabalho, e adulto continua dando. Então, essa é uma preocupação. Mas na verdade, se a gente olhar para a nossa vida cristã, é da mesma forma. Em cada fase da vida nós teremos sim os momentos bons, momentos alegres, até fáceis de caminhar, porém nós também teremos momentos difíceis em cada época da nossa vida. E nesses momentos nós precisamos sempre recorrer àquele que pode nos ajudar, que é Jesus Cristo. Então vamos cantar esse cântico. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a
Senhor, obrigado, porque nos momentos difíceis da nossa vida, Pai, momentos que muitas vezes a gente pensa em voltar atrás, Pai, viver aquilo que nós vivíamos antes de Te conhecer, nós temos a certeza de que o Senhor nos ajuda, Pai. Nós recorremos ao Senhor, Pai, crendo na Tua boa mão, na Tua mão que está sempre disposta a nos reerguer, Pai, a nos dar ânimo para a caminhada, Senhor. Obrigado por o Senhor estar conosco. Mesmo nesses momentos tão difíceis, nós sabemos que a Tua presença se faz ao nosso lado, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos porque quando clamamos pelo Teu nome, nós temos esperança e sabemos que o Senhor é um Deus fiel, que age, continuará agindo em nosso favor, Pai. E é por isso que nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, por esse tempo abençoado que nós estamos tendo aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Bênção de Deus. Irmãos, vamos meditar mais uma vez. Não falei do dízimo, né? Vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus. Então convido você agora a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Vamos ler o versículo 14 e 15. Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15. Amém? Diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Amém? Aqui nós estamos vendo mais um dos milagres de Jesus. E todas as vezes que nós olhamos para os milagres de Jesus na Bíblia, nós temos a certeza de que alguma lição está por trás disso. Lógico, nós vemos Ele restaurando vidas, né? Expulsando demônios, fazendo o coxo andar, fazendo o cego enxergar, mas sempre, por mais que seja algo maravilhoso para aquela pessoa, Ele sempre está trazendo lições valorosas para a vida daqueles que estavam naquele momento lá e para nós hoje. E eu vejo que talvez você olhe e fale assim: pastor, mas 2 versículos, uma história tão curtinha, o que a gente pode aprender dessa história, através desse milagre de Jesus? Nós temos várias coisas que nós podemos aprender, meus irmãos, com esse milagre de Jesus. A primeira coisa que a gente pode aprender aqui hoje é que Jesus, Ele se faz presente no lar de seus discípulos. Por que eu estou dizendo isso? Olha no comecinho do versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro. Quem que era Pedro? Discípulo, né? Discípulo de Jesus. Foi aquele discípulo que caminhou perto, aquele que muitas vezes, não entendia algumas coisas, tomou algumas decisões erradas, mas ele era um discípulo. Ele sempre estava com Jesus todo o tempo. O tempo que Jesus estava na terra, ele ficou ao lado de Jesus. Mesmo depois lá, perto da crucificação, que ele negou Jesus, por 3 vezes, a gente viu o arrependimento que ele teve, no coração. E ele se voltou novamente a Cristo. E depois da morte de Jesus, depois Jesus já tinha subido aos céus, ele continuou o ministério e a missão que Jesus tinha dado para ele, de pregar, não só para ele, para todos os outros discípulos, de pregar o nome de Jesus, de batizar no nome dele, de levar salvação às pessoas. Então nós vemos aqui Jesus entrando na casa de quem? De um discípulo. E o que aparenta aqui ser que Pedro era o quê? Casado, porque o texto diz que tinha uma sogra lá, Então se tinha uma sogra, quer dizer que Pedro, ele era casado. E Jesus, a gente não sabe exatamente por qual motivo ele foi na casa de Pedro. Talvez tenha sido para um jantar, Talvez seja porque já tinha ouvido falar que tinha uma pessoa doente ali, ele queria visitar essa pessoa. A gente não sabe o motivo, mas o que importa realmente aqui é que Jesus estava lá. Jesus estava na casa daquele discípulo. Porque Jesus, meus irmãos, ele sempre deseja estar no lar dos seus discípulos. Quando Jesus entra aqui no lar de Pedro, Jesus também entra no nosso lar. Sabe o que demonstra? Intimidade. Demonstra que Jesus, ele olha para os seus discípulos e ele quer ter intimidade com os seus discípulos. Por quê? A gente só recebe dentro da nossa casa quem é íntimo. A gente não recebe qualquer pessoa, Pelo menos algum vínculo de amizade a gente tem que ter com a pessoa. Não vai chegando ao vendedor, você já vai mandando entrar na sua casa. Muito difícil acontecer isso.
Normalmente a gente convida para a nossa casa tomar um café, para visitar quem? Quem a gente conhece, quem a gente confia, não é verdade? E é isso que Jesus está demonstrando aqui, demonstrando essa intimidade que ele tinha com seus discípulos. E essa mesma intimidade ele tem conosco, porque Jesus também se faz presente hoje nos nossos lares. A presença dele é sentida nos lares de seus discípulos. Por isso que nós conseguimos ter esperança, nós conseguimos ter paz, nós conseguimos ter ânimo em meio a tudo que tem acontecido ao nosso redor, e até mesmo às vezes dentro da nossa própria casa, porque sabemos que nenhum lar é perfeito, né? Não existe um lar perfeito. Por mais crente que você seja, por mais próximos de Cristo você seja, sempre haverá alguma coisa dentro do seu lar que vai levar à imperfeição, seja uma discussão, uma forma de agir, mas de qualquer forma, se você é discípulo de Jesus, ele se faz presente no seu lar e demonstra também o cuidado que ele tem com seus discípulos, né? Por ele estar indo na casa dos seus discípulos, ele demonstra que ele, além de intimidade, ele queria ter intimidade com seus discípulos, demonstrava cuidado, porque a gente visita com intenção de cuidar também, né? Às vezes, né, tem alguns irmãos que eu sei que estão acamados, estão passando por alguma dificuldade, a gente faz questão, né, às vezes, de fazer uma visita intencional. O que é isso? A gente perguntou, irmão, posso ir na sua casa? Nem espera a pessoa perguntar, né? Eu já pergunto, posso ir? Estou indo, alguma coisa assim. Por quê? Porque demonstra cuidado. Jesus, ele faz isso conosco, meus irmãos. E essa presença de Jesus dentro do lar do discípulo traz esperança, traz paz. Quem que não quer ter esperança dentro do seu lar? Porque às vezes a gente olha o nosso lar e vê tudo desabando. A gente não quer ter a presença de alguém ali que nos traga esperança de que tudo aquilo vai passar. A gente quer ter isso, paz. Qual lar na face da terra, sendo cristão ou não cristão, que não quer viver em paz? Todo mundo anseia pela paz, mas somente a presença de Jesus, meus irmãos, traz essa verdadeira paz para o nosso lar. Quem não quer ter segurança, né? Às vezes a gente vive um mundo tão inseguro, né? De todas as áreas, né? A gente tem medo de sair de casa, a gente tem medo de voltar para casa, porque em todo momento tem violência, né? E às vezes o nosso lar, a gente quer proteger o nosso lar de qualquer forma, né? E essa presença de Jesus também traz, meus irmãos, esse sentimento de segurança para nós. Então tenha certeza, Jesus se fez presente no lar de Pedro, seu discípulo, da mesma forma que ele se faz presente hoje, no lar de cada um dos irmãos que aqui estão. Se somos discípulos, Jesus, intencionalmente ele vai e se faz presente no nosso lar. E além dele se fazer presente, nós vemos aqui outra lição. Jesus enxerga as necessidades do lar. Porque, continuando olhando aí no versículo 14, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Aqui nessa região, meus irmãos, onde eles moravam, era uma região muito quente e ao mesmo tempo úmida. E o que um clima assim traz? Problemas respiratórios, traz febre, que era um problema muito comum naquela época. Então nessa região, você vai ver talvez várias passagens que está falando de febre, porque era uma doença muito comum. E a gente sabe, até hoje, se a febre não for controlada, ela pode até gerar outros problemas, né? A febre, ela está demonstrando que você tem um outro problema. É um sinal, como se fosse um sinal amarelo. Fala, presta atenção no seu corpo, que alguma coisa não está errada, não está certa, tem alguma coisa errada. E essa mulher estava ardendo em febre, ou seja, aquela febre muito alta. Quem já teve febre alta que sabe como que é ruim, né? A gente fica indisposto, dá aquele cochilo, delira, né? A gente nem sabe mais estar pensando, não tem ânimo para nada. Essa mulher estava debilitada. E, porém, aqui nós vemos que essa febre ela poderia matar, ela matava várias pessoas. Então essa mulher, ela estava correndo também risco de vida, por causa desse problema. E nós vemos aqui que o que demonstra, primeiramente aqui, a sogra dele estando doente, a sogra de Pedro estando doente dentro da sua casa, o que demonstra que Pedro era crente, toda a família, a sua família era crente, a sua sogra era crente. Só que demonstra que todos, até mesmo os crentes, não estão livres de pegar alguma doença perigosa. Todos os crentes também estão sujeitos a pegar um Covid, por mais que você não queira ouvir isso. Por quê, meus irmãos? Muitas vezes a fé que nós temos não imuniza a gente, mas a fé que nós temos nos ajuda a enfrentar as dificuldades, as doenças, né? E nos dá esperança de cura.
Às vezes você fala, nossa pastor, mas eu tenho fé, eu sou cristão e peguei essa doença, estou com Covid. Meu irmão, todo mundo que está aqui na terra está sujeito a qualquer tipo de doença. E nós vemos aqui uma mulher crente, doente. Então, por isso que eu até falo para alguns irmãos, ore, sim, creia, peça para você não pegar doença, porventura, mas não deixe de se cuidar, não deixe de usar sua máscara, não é para dar a mão, não dá a mão, não vai em qualquer lugar, se você não pode ir em tal lugar por causa da idade, por causa de algum problema, não vá, se cuide. A fé pode sim te fazer não pegar, mas ela não é a certeza que vai te imunizar, porque você pode pegar a doença, então se cuide. Mas independente, nós vemos aqui uma mulher crente, doente, só que nós vemos aqui a presença de Jesus ele viu, ele sentiu a necessidade daquele lar. Qual que era, né, a necessidade desse lar? Era a necessidade de cura, porque tinha ali uma pessoa que estava enferma. Então Jesus ele não foi à toa naquela casa, ele entrou, se fez presente naquele lar, mas no momento que ele estava naquele lar, ele identificou as necessidades, e a principal delas, que estava bem distinta, que ninguém precisou falar para ele qual era o problema da mulher, se ela estava doente ou não, ele mesmo viu, que Jesus conhece, ele sabe daquilo que nós precisamos, meus irmãos, ele sabe a necessidade de cada lar, de cada um dos seus discípulos. Antes mesmo da gente abrir a nossa boca para clamar a ele, pedindo por alguma coisa, por algum motivo, ele já conhece, ele conhece nosso coração, ele conhece a nossa mente, ele sabe o que a gente vai falar antes da gente soltar essas palavras pela nossa boca, porque ele nos ama, e ele cuida de nós, meus irmãos. E nós vemos aqui que talvez o problema daquele lar era a enfermidade, era algo físico, uma doença, mas talvez no seu lar seja algo diferente, talvez seja uma crise no casamento. Quantas pessoas têm vivido crise no casamento, ainda mais agora por causa dessa pandemia, parece que isso tem se aflorado. Todo dia a gente assiste jornal e vê que está acontecendo mais casos de divórcio. O número de divórcios durante a pandemia tem aumentado muito. Por quê? Crises no casamento. Talvez essa seja a necessidade do seu lar. Ou se não, desunião. Muitos lares que a gente conversa, que a gente conhece, que a gente vai, a gente vê o que? Desunião. O que é desunião? O lar ele foi feito para as pessoas viverem unidas, um ajudando o outro, né? Demonstrando amor pelo outro. A desunião é quando parece que cada um está caminhando para um lado. Não existe diálogo dentro de casa, não existe amor. Você não vê um abraço, você não vê ninguém se dedicando, fazendo algo pelo outro. Desunião. Muitas vezes isso acontece nos nossos lares. Talvez seja a necessidade, a sua necessidade nesse momento. Nós vemos também crise financeira, outro reflexo dessa pandemia. Quantas pessoas não perderam o emprego? Ou às vezes nem perderam, mas tiveram seu salário reduzido, estão passando por necessidades. Só quem é pai de família, mãe de família, sabe como que é difícil. Momento financeiro crítico, porque você tem que alimentar sua família, alimentar seus filhos, e às vezes você olha para o lado e não vê de onde você vai tirar esse dinheiro, esse sustento. Como é que você vai trazer para dentro da sua casa o pão de cada dia? Isso é preocupante, talvez não seja o seu problema, mas talvez seja de outro. Crise financeira, ou senão mau relacionamento com os filhos, né? Eu tenho visto também muito isso, os pais com os filhos. Os pais não dão mais tempo para os filhos, os pais não brincam mais com os filhos, os pais muitas vezes não conversam com os filhos, e da mesma forma os filhos, né? Estão dentro da casa do pai, às vezes não agradece o pai por nada que ele tem feito, pela dedicação dele. Às vezes o filho está em casa, não conversa com o pai, não dá um abraço no pai, parece que está sozinho. Problema de relacionamento dentro dos lares, meus irmãos. Talvez esse seja o problema. Falta de compromisso com Deus. Pessoas que às vezes até estão dentro da igreja, que se acham discípulos, estão com a crise, o problema de falta de comprometimento com Deus dentro do seu lar. Às vezes para vir na igreja é uma luta, em casa não pega uma Bíblia para ler, não faz uma oração, não agradece por nada, só pega a Bíblia quando vem na igreja, ainda tem que procurar porque às vezes nem sabe onde está. Acontece isso, falta de comprometimento com Deus. E isso não é falta de comprometimento com a igreja, é com Deus. Quando a gente leva a vida com a igreja, no caso, né, de qualquer forma, é uma expressão de como está sendo a nossa vida com Deus. Não adianta você falar, não pastor, eu não estou indo na igreja, eu não chego na igreja, nem levo a Bíblia, não participo de nada, mas eu estou comprometido com Deus. Não está. Se você não consegue se comprometer com algo visível, algo concreto, que é estar na igreja, que é estar orando, que é estar participando de tudo,
Quem dirá com Deus no seu secreto? E isso tem famílias que a necessidade delas é essa, é se comprometer mais com Deus. E alguns, talvez a principal demanda, né, a necessidade, tenhamos dentro do nosso lar ou na nossa família, talvez que não more dentro da sua casa, mas que faz parte da sua família, que precisa ser convertido. Acho que se a gente for perguntar para cada irmão, a gente vai ter uma pessoa que vai falar pelo menos um na minha família precisa de conversão. E às vezes muito mais, eu falo por mim mesmo, na minha família tem vários. Talvez na sua também tenha. Talvez essa seja a sua necessidade. E Jesus, assim como ele fez com essa família, vendo a necessidade, que era no caso aquela mulher que estava doente, ele também olha e vê a sua necessidade, ele se compadece de você. Antes mesmo de você falar, ele sabe do que você precisa. Talvez eu falei várias coisas, você se identificou com algum desses problemas, dessas necessidades, mas talvez nenhuma delas seja outra. Talvez eu não sei, nenhum dos irmãos saiba, mas Deus sabe, Jesus sabe, porque Ele está no seu lar e Ele sabe do que você precisa. Porém, meus irmãos, nós vemos aqui, Jesus, Ele se faz presente no lar, Ele enxerga as necessidades antes mesmo da gente falar, mas Ele não fica parado, Ele age. Então, a outra lição que nós vemos aqui, Jesus age a favor do lar. Olha lá o versículo 15. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Jesus fez presente naquele lar, identificou o problema. O que ele fez, meus irmãos? Ele foi resolver aquele problema, ele foi suprir aquela necessidade. Jesus aqui diz que pelo toque, ele pegou na mão da sogra de Pedro e imediatamente a febre cessou e ela foi curada. Jesus, meus irmãos, ele tem poder para suprir as nossas necessidades, para fazer um milagre acontecer na nossa vida. É somente Ele. Não adianta a gente correr e tentar fazer as coisas pelas nossas próprias forças, porque é Ele quem faz isso na nossa vida. E nós vemos nisso que Jesus não é um Deus parado, que até está do nosso lado, que até enxerga o que a gente precisa, mas fica parado. Ele cruza os braços e fala, vamos ver o que vai acontecer. Não faz isso. Ele vai e age. Você pedindo ou não, Ele vai lá e vai agir, vai suprir suas necessidades. Por isso que o discípulo, por mais difícil que seja a caminhada, ele consegue continuar caminhando. Porque até mesmo quando ele não consegue pedir pela necessidade dele, o próprio Deus vai lá e intervém. E é isso que acontece conosco. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Eu falo até a questão de livramento, por exemplo. Nós somos livrados do mal, de doenças, da morte, de acidentes todos os dias. E a maioria das vezes a gente nem percebe. Com certeza a gente não percebe. Se não fosse a mão de Deus, a gente não estaria aqui, meus irmãos. Se não fosse o livramento dele, nós nem aqui estaríamos. Esse Deus que toca e o milagre acontece. E que Ele possa fazer isso no seu lar, seja qual for a sua necessidade. E Ele sabe qual é, mas fale para Ele. O discípulo, ele também precisa ter intimidade com o mestre. O mestre busca intimidade com o discípulo, mas o discípulo também precisa. E nós vemos que através da oração nós nos achegamos mais perto de Jesus. Através da Bíblia nós conhecemos mais quem é Jesus. Por isso que a gente sempre insiste, leia a Bíblia e ore, porque você vai conhecer mais a Deus. E quando você começar a conhecer de verdade, você vai se apaixonar de uma tal forma, você vai começar a amar Ele, você não vai querer sair de perto dele. Então, as suas leituras vão se intensificar, a sua vida vai ser dedicada a Ele, você vai querer orar mais em qualquer lugar. Não é isso que a gente faz quando a gente ama uma pessoa, a gente não quer estar perto, a gente não quer conversar com ela a todo momento, a gente não quer agradar essa pessoa a todo momento. E isso também é o reflexo da relação do discípulo com o mestre, de nós cristãos com o nosso Deus. E Ele está pronto, meus irmãos, pronto a suprir as nossas necessidades e fazer um milagre, por mais impossível aos nossos olhos que seja, Ele é capaz de fazer, porque para Deus nada é impossível. Ele se importa com cada um de nós, mesmo quando a gente não se importa com Ele. Ele age por cada um de nós, mesmo quando a gente não faz nada por Ele. Ele continua nos amando. E nós vemos que, então, o milagre aconteceu, a demanda, a necessidade que havia naquela casa já não existia mais. O problema deles era a enfermidade, foi curada, aquela mulher foi curada. E nós vemos a última lição aqui, meus irmãos,
Aí já é uma atitude da mulher. Olha só, no final aí do versículo 15. Depois que a febre a deixou, ela se levantou e passou a servi-lo. Olha só o que a gente aprende, meus irmãos. O lar, depois da cura, depois de tudo isso, ele precisa servir a Jesus. O que essa mulher fez? Logo que ela foi curada, E talvez ela fez isso porque ela estava o quê? Talvez no momento que ela viu Jesus, ela já queria ter feito algo por ele. Mas, como eu disse, a febre, no caso, ele dá aqui bem um sinal de qual doença que era a febre, que deixa ele debilitado. Ela não tinha capacidade de fazer nada por Jesus ali. Ela dependia dele totalmente. Porém, no momento que ele curou ela, que as forças foram restabelecidas, quando a gente, igual a gente está com febre, toma um remédio e passa, dá vontade de a gente levantar, correr até, porque dá um ânimo, Foi o que aconteceu com essa mulher. Só que o dela não era algo passageiro, era algo para sempre. Essa doença tinha sido curada. E ela, qual foi a primeira intenção dela? Foi servir aquele que ele tinha curado. E talvez não, e eu creio, ela não serviu a ele somente porque ele tinha curado ela, mas porque ela amava Jesus. Não foi só porque Jesus fez algo por ela, mas porque ela sim amava Jesus e sabia quem estava diante dela, na casa dela, e por isso ela foi e serviu a Jesus. E às vezes a gente fala, mas como que ela serviu? Essa palavra servir aqui, meus irmãos, tem muito a ver também com a adoração. Esse serviço demonstra que o primeiro serviço dessa mulher para com Deus, para com Jesus, foi adorá-lo. Por mais que ela tenha feito, sei lá, uma comida, tenha feito qualquer outra coisa por ele, o que ela fez primeiramente, esse serviço aqui, é adoração. E muitas vezes na Bíblia, quando está a palavra serviço, não pense que é somente fazer alguma coisa para Jesus ou para outra pessoa. Às vezes, no caso de Jesus, é para adorá-lo mesmo. O que Maria fez quando ungiu os pés de Jesus foi o quê? Foi um serviço. Ela serviu ali naquele momento, mas ela serviu de que forma? Adorando. E isso nós precisamos aprender, meus irmãos, a servir a Deus adorando a Ele. Primeiramente, o primeiro serviço que nós temos para com o nosso Jesus, como discípulos dele, é servi-lo, adorá-lo, dedicar nossa vida, se comprometer com Ele. E o compromisso é algo que não é de qualquer forma, é algo de coração, com interesse de coração, com verdade, com toda a nossa vida, com aquilo que nós temos. Somente a Ele, só Ele merece adoração. Por mais que às vezes a gente é tentado a adorar outras coisas e outras pessoas, o único que merece e deve ser adorado é o próprio Jesus. Mas também nós vemos aqui, que ela adorou, mas também isso não tira da gente a obrigação de usar também os nossos dons e talentos dados por Deus para abençoar o povo dele. Isso também é servir. Depois de tudo aquilo que Jesus tinha feito, e muitas vezes ele fez isso por nós também, ou às vezes tem muito mais por cada um de nós. O que nós devemos fazer, meus irmãos? Servi-lo, adorá-lo, mas também servir ao reino. E servir ao reino é você servir ao próximo. Use aquilo que Deus te deu. Todos temos dons, a gente já falou sobre isso. Todos, nem que for um talento, um dom você tem, use ele para abençoar pessoas, para louvar a Deus, e que você possa ser usado por Ele, que você possa servir a Ele, servir ao povo dele, e que através disso você possa agradecer a Cristo. Esse serviço dessa senhora, da sogra de Pedro, não tem nem o nome dela, não interessa o nome. A Bíblia, quando não fala o nome, porque a gente não precisava saber do nome, a gente precisava saber do que aconteceu com ela e qual foi a atitude dela. Que essa mulher siga de exemplo a nós. E eu creio que quando ela serviu aqui, ela estava ao mesmo tempo agradecendo a Jesus por aquilo que Jesus tinha feito por ela. Que seja isso também a nossa vida, uma vida de serviço, de adoração a Ele, de serviço ao próximo, abençoando a vida do próximo, e também servir a Deus com sentimento de gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, mesmo sem a gente merecer, sem a gente pedir para Ele. Ele tem nos abençoado dia após dia. Deus nos abençoe, que essa palavra possa te encher de ânimo, de alegria, que você possa ter a certeza que Ele está no seu lar, Ele se faz presente no seu lar, Ele está enxergando suas necessidades antes mesmo de você pedir. Ele é um Deus que está pronto a agir ao seu favor e a favor do seu lar. Creia nisso, coloque o seu lar diante de Deus, entregue a Ele a sua vida, a vida de cada um daquele que compõe o seu lar, entregue nas mãos dele, e depois agradeça
agradeça, sirva, viva uma vida de adoração, de gratidão a Ele. E sirva também aquele que está ao seu redor, aquele que está ao alcance do seu braço. Abençoe também, da mesma forma que você foi abençoado. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, que é rica, que é eficaz, que nos transforma, que nos leva para perto do Senhor. Obrigado porque nesse texto nós vimos, Pai, como o Senhor, como nosso mestre, o Senhor se faz presente na nossa vida, Pai, em todo o tempo. Como o Senhor busca, Pai, ter intimidade conosco, mesmo quando a gente não busca ter intimidade contigo, Pai. Obrigado porque mesmo em meio ao nosso coração duro, muitas vezes, o Senhor continua nos amando de forma incondicional, o Senhor continua ao nosso lado. Obrigado porque nós temos um Deus que enxerga as nossas necessidades, Pai. Obrigado porque todos nós temos necessidades, mas sabemos que no Senhor elas serão supridas, assim como nós vimos no texto, Pai. A necessidade daquele lar foi suprida, da mesma forma que o Senhor tem suprido as necessidades do nosso lar e ainda suprirá aquelas que porventura virão ainda adiante. Obrigado por tudo isso, e que nós, cada um de nós, possamos te servir, Pai, adorando o Senhor, dedicando a nossa vida a te buscar, a se comprometer com o Senhor, com a caminhada cristã a cada dia. Nos ajude, que o Espírito Santo que habita em nós nos dê força, nos dê sabedoria para vivermos isso, Pai. Que nós possamos servir o nosso irmão que está ao nosso lado, o nosso próximo, Pai. Que nós possamos usar aquilo que nós temos nas nossas mãos para abençoar quem está ao nosso redor, seja no nosso lar, seja aqui na igreja, seja no nosso trabalho, na escola, no bairro, na nossa rua. Que a nossa vida possa ser uma vida de serviço, e que através desse serviço o Senhor possa ser engrandecido, Pai. Que nós possamos te agradecer através daquilo que nós fazemos ao Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão, daqueles que estão em casa, daqueles que não puderam vir por algum motivo, que seja com cada um deles, e que a Tua palavra ela possa crescer e dar frutos na vida de cada um dos seus filhos, Pai. No nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. E eu tenho aqui 2 motivos de oração, né? Porém depois quem tiver algum motivo pode mandar no WhatsApp, pode chamar depois ali para falar. A gente está orando juntos, né? Mas o primeiro é pela saúde emocional e espiritual dos irmãos. Eu tenho feito algumas visitas, tenho conversado com alguns irmãos, eu vejo que alguns irmãos, eles estão passando por dificuldades emocionais, por causa desse momento que a gente tem vivido, né, que está se prolongando muito tempo, né? Já são 4 meses praticamente de isolamento, quarentena, isso tem afetado muitos irmãos, principalmente aqueles que estão impedidos de estar na igreja. Então vamos orar. Talvez você também esteja passando por isso. Vamos orar uns pelos outros, por essa saúde emocional e também espiritual, né? Para que a fé dos irmãos não se esfrie, não se enfraqueça, mas que ao contrário, diante desse momento ela possa se intensificar, se fortalecer. Vamos orar por isso. E hoje também a Igreja Presbiteriana do Brasil está fazendo 161 anos, ou seja, 161 anos atrás a Igreja Presbiteriana estava sendo plantada aqui no nosso país. Que bênção isso, meus irmãos, é um motivo de gratidão a Deus, né? Porque nós estamos nessa denominação, sabemos que o nosso Deus nos trouxe para ela, e Ele tem usado essa denominação para nos ajudar nessa caminhada aqui na terra, né? Nós possamos louvar a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem tanto nos abençoado, que tem pregado o Evangelho, Brasil afora, né? Um instrumento de Deus, né, para levar a palavra dele até os confins do mundo. Que a gente possa louvar e agradecer a Ele pela Igreja Presbiteriana. Amém, meus irmãos? Então, esses 2 motivos, né, eu queria que você orasse na sua casa, separasse um momento para isso, né, pelos irmãos e também agradecendo pela igreja. E quem tiver algum motivo, alguma necessidade, mande no WhatsApp, mande no particular, se não quiser expor, né, para ninguém, mande no WhatsApp, a gente vai orar. Se alguém permitir, a gente coloca outras pessoas para orarem juntos também por esses motivos. Mas não deixe, não sofra sozinho, não tente enfrentar os problemas sozinhos, porque nós somos uma igreja e um corpo. Um precisa ajudar o outro. E muitas vezes nós fazemos isso através da oração, da intercessão. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar de pé para receber a bênção. Você possa ter um final de noite, né? Um começo de noite abençoado,
uma quinta-feira, um final de semana abençoado na presença de Jesus. Amém? Agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, que as virtudes, as consolações e a proteção do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe muito cada um de vocês.